conversa agora com a especialista em gestão de riscos, Carolina Vergetti, sobre como os recursos tecnológicos podem colaborar para a redução da inadimplência no agro. Seja muito bem-vinda, está aqui no telão. Obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Obrigada eu pela oportunidade. Bom dia a todos também. Como é que está a inadimplência no agro? Desafiadora, a gente costuma dizer que o agro cresceu em complexidade e tamanho, mas muitos elos ainda operam de alguma forma com lógicas que são operacionais do passado, né, pouco adaptadas à velocidade e exigência do cenário atual. Na prática, eu percebo que a tecnologia ela já se provou aí uma boa forma de tomar decisões mais assertivas, estratégicas e seguras, e que isso reduz viés comercial, elevando também o nível técnico das análises, mas, de certa forma, ainda tem um grande desafio em conectar todas essas pontes, desde a análise, formalização, monitoramento e até mesmo a recuperação, para que a gente tenha aí um crescimento sustentável e também acesso mais estratégico às operações estruturadas, né, com redenção talvez de funding subsidiado, Renata. Eu acho que a resistência à tecnologia ela vai saindo do campo com a chegada das novas gerações. Eu percebo que isso tem mudado bastante, né? Com certeza. É assim, uma mudança de paradigma. É claro que a complexidade do agro ela continua crescente. Hoje a tecnologia não precisa mais se forçar para se comprovar em termos de entrega de valor, mas de alguma forma tem que estar sempre em construção e se adaptando aos cenários para conseguir conviver com toda a questão das RJs, das questões climáticas, que não são constantes, né? A gente sempre vai ter surpresas dentro desse negócio. Nesse caso da inadimplência, como é que a tecnologia pode ajudar? O primeiro processo, e é como a gente costuma dizer, é que o crédito começa saudável se a gente tem uma estrutura tecnológica desde o primeiro momento, né? É como se eu estivesse te dizendo que a boa cobrança começa com crédito bem concedido. Hoje passam pela TM Digital mais de 18 bi em crédito, e em 2025, por exemplo, eu estimei 13% de operações com problemas críticos de constituição do penhor. Isso quer dizer falta de área cultivável ou falha de desenvolvimento em áreas que são de primeiro plantio, ou até mesmo que foi plantada uma cultura diferente daquela que foi financiada. Aqui eu me refiro não a produtores, né, desculpa, a distribuidores que operam sem uma estrutura operacional. Muito pelo contrário, Renata, por vezes eu estou falando de distribuidores que têm uma esteira de crédito estruturada, que sentem segurança dentro dessa operação, mas que às vezes se frustram quando passam por nós, né, diante do monitoramento e evidenciam que existe uma falha muito grande de constituição. Então, a gente acaba apoiando nesse cenário, né, na formalização de aditivos ou até mesmo em acompanhar em tempo real para garantir esse recebimento. Então, não basta a gente começar com uma estrutura, né, uma boa operação de crédito. A gente tem que estar formalizando operações que tenham um potencial de constituição, conseguir ter essas informações em tempo real para agir rápido e para garantir que o distribuidor não vai para o segundo da fila no recebimento, né? Ele consegue garantir já esse primeiro movimento, evitando até mesmo uma questão de execução. Essa questão, esses problemas são de grandes empresas ou do pequeno financiador? Onde ocorre mais o problema? Então, em todos os níveis de empresa. Então, a gente vê desde distribuidores muito bem estruturados, até mesmo distribuidores pequenos. Eu acredito que, no geral, está muito conectado, talvez, à estrutura tecnológica que está dissipada em diferentes ferramentas, né? Então, a gente vê, às vezes, uma operação de crédito em uma plataforma, de monitoramento em outro sistema, e aí a gente vai descobrindo coisas ao longo dessa jornada, e se a gente tem esse fluxo operacional dentro de um único ambiente digital, a gente percebe que isso proporciona mais segurança de ponta a ponta, ou seja, do crédito até a cobrança. E como é que funciona esse monitoramento? Como é que vocês sabem se o que o produtor está falando é real, se o que aconteceu é real mesmo? De forma geral, Renata, o que a gente tem dentro da esteira de crédito, o primeiro momento, é a análise profunda da capacidade produtiva de um produtor para que a gente possa traduzir isso em uma capacidade de pagamento. Então, é entender tudo que ele tem de patrimônio, especialmente rural, né? Se a gente vai falando de uma pessoa física, então o produtor
essa figura. E aí a gente vai conseguir construir um fluxo de caixa agronômico, abatendo tudo aquilo que ele já tem, por exemplo, de empréstimos, de financiamentos, de custos diversos que estão relacionados a uma consulta, por exemplo, do Bacen. E aí a gente vai compor um limite para ele. Lembrando sempre que não é porque aquele produtor teve um limite talvez mais alto ou mais baixo no ano seguinte que isso representa a realidade dele esse ano. A gente tem custos diversos, preços de commodities também variando ao longo do tempo. Então, a gente precisa adaptar para aquela realidade do ano e também do bolso do produtor rural. E aí a gente vai constituir uma operação baseada na sua real capacidade produtiva, considerando então qual é o melhor mecanismo, se vai ser um título, se vai ser uma garantia. Por vezes tem uma resistência também muito grande de constituir uma CPR, por exemplo. E aí a gente tem que insistir nesse mecanismo mais seguro e adaptado para a realidade de risco daquele produtor. Depois de formalizar essa operação, a gente não precisa considerar que a operação está fechada, muito pelo contrário, é o momento da gente acompanhar o recebimento dessas áreas. Então, a gente faz o monitoramento por satélite em tempo real, garantindo que a gente acompanha que está efetivamente plantado, que está desenvolvendo bem, que não tem nenhuma chance de desvio, então é acompanhar, né, além do plantio e do desenvolvimento, a colheita, então a porcentagem de colheita, a porcentagem de efetivamente entrega para garantir que não há desvio, ou de necessidade de renegociação quando houver. Então, por vezes, tem essa necessidade de aditivos também para serem constituídos, formalizados, porque não foi plantado a devida cultura, ou porque, de alguma forma, né, a gente percebe que não há mais área produtiva como existia anteriormente. Então, isso às vezes está relacionado a áreas de primeiro plantio, ou um gap na identificação, né, na qualificação agronômica, quando são utilizados, por exemplo, dados do CAR. Então, o CAR é um produto autodeclaratório que não passa por uma atualização regular por parte do produtor rural. Por vezes, ele qualificou essa capacidade produtiva lá em 2012 e a gente vem, né, até hoje, 2026, entendendo que aquela é a realidade do campo e, por vezes, não é. Então, precisa ter uma qualificação agronômica em tempo mais real possível para que a gente possa acompanhar e garantir esse recebimento. E, quando não for possível, estar agindo para garantir, então, uma boa cobrança. Esses parâmetros são determinados em contrato, é isso? Exatamente. Então, a gente faz a análise do produtor, analisa aspectos gerais, então, jurídicos, ESG, agronômicos, climáticos, dados cadastrais também. Tem muitas informações que a gente fala que são importantes da gente captar no início do processo, porque são os mesmos dados que vão possibilitar lá na frente uma boa cobrança. Então, é um fluxo de gestão de risco, né? Porque o risco ele faz parte do agro, não é algo que a gente consegue isolar, ele pertence e que a gente tem que mitigar para cada cenário ali de apetite também. Por vezes a gente vai conseguir lidar com mais riscos por uma questão de concentração, de carteira, enfim. Então, toda a questão da pulverização vai apoiar nisso também. A gente fala sempre da importância da tecnologia para o campo, mas às vezes ela é invasiva. Nesse caso, o uso de satélite não seria também uma forma invasiva de monitoramento? Eu contesto um pouco essa visão, porque na prática isso ajuda até mesmo o produtor. O produtor ele tem um território que por vezes é muito grande. Então ele, às vezes até mesmo se ele está distante, né, tem todo o arsenal de parceiros ali, ele não consegue identificar onde, por exemplo, tem uma falha de desenvolvimento. Então a gente acaba apoiando também em uma estratégia de replantio ou uma estratégia talvez, né, de utilização mais estratégica dos insumos para que ele possa possibilitar também essa ação mais rápida, né? A fé de que vai plantar é algo também que às vezes não se concretiza e ele precisa ter ainda tempo hábil para utilizar desse recurso que é mais vulnerável, que é propriamente as chuvas. Então, eu considero que isso apoia o produtor na prática e apoia principalmente esse elo de transparência entre o produtor e o distribuidor ou a agroindústria também, para que eles possam ter uma governança mais sólida e o próprio distribuidor possibilitar um acesso a um fundo mais estratégico, porque ele tem boa governança. Então acaba sendo vantagem para os dois lados, para o credor e para o produtor, porque ele acaba tendo transparência e facilidade de conseguir um novo crédito, é isso? Exatamente. Então, é algo que fortalece o relacionamento e também as oportunidades futuras. Agora, você já teve casos de produtores que tiveram alguma coisa na imagem de satélite que mostrou que não era real, que estava no contrato e perderam essa concessão? Já tiveram casos assim?
A gente já pegou muitos casos do produtor entender que a realidade dele estava satisfatória e talvez ele não quisesse, né, levantar isso como um risco que poderia comprometer lá na frente o recebimento, e que a TM Digital sim comprovou por dados, fatos, né, porque a imagem de satélite é uma fotografia de campo, que existia um problema e que a gente precisava agir de forma preditiva, né, de forma mais reativa, pouco reativa, mas mais antecipada. Então, são infinitos os casos, por exemplo, de CPEs que eu pego, onde tem, por exemplo, 1.000 hectares, que são áreas esperadas de plantio, mas que na prática só tem 100, ou áreas que são esperadas uma produtividade muito mais alta, mas é que eu percebo que são áreas de primeiro plantio, então nos 2 primeiros anos a gente tem nitidamente um risco de quebra de safra. Então tem cenários diversos, alguns chamam muito a atenção e se esperam que nem existam mais, dado o nível tecnológico que a gente tem hoje, mas que ainda fazem parte da realidade. Foi aquilo que eu citei, né? 13% do que passou pelo nosso monitoramento e que estava vinculado a operações não formalizadas, né, na esteira de crédito da TM Digital, vieram com algum comprometimento de constituição. E isso se deu por um problema na concessão de crédito. É bom que aí tem orientação jurídica para o produtor também para consertar e seguir produzindo, é isso? Exatamente isso. Então, conseguir essas informações no menor tempo possível para a gente agir. Né? Às vezes, uma operação, por exemplo, que tem 2 fazendas que tem 0 cultivável ali, ela não vai comprometer necessariamente a Constituição se o produtor estiver produzindo em outras fazendas que ele não colocou em garantia, mas num cenário de execução não existe lastro. Por quê? Porque não tem área suficiente para constituir aquela operação. Então, pode ser que isso não se concretize com um cenário de inadimplência, porque o produtor tem outras fazendas, mas pensando em uma formalização de operações, o ideal sempre é que tenham lastro, né, e que tenha clareza aí sobre onde ele está plantando e como. A gente pode achar que essa tecnologia também pode ajudar na questão de não entrar com recuperação judicial? A gente tem essa coisa que você falou da assistência técnica, nós vamos orientar por esse lado para não entrar com recuperação judicial? Com certeza, a gente tem muitos distribuidores parceiros que apoiam o produtor em uma reestruturação da sua própria carteira, da sua própria gestão financeira, né? Então, se for evidente que existe um problema, existem muitos especialistas que se colocam ombro a ombro do produtor para ajudá-lo em uma estratégia de reestruturação, de negociação ou até mesmo de gestão dos seus próprios recursos, evitando que ele entre em uma recuperação judicial. Tá ótimo, Carolina. Muitíssimo obrigada pela participação e até a próxima. Até a próxima, um ótimo dia. Obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada a você.